Quero ler o texto que está no meu coração, tratando-se da festividade dos 72 anos da ADVIC, e eu quero falar-lhes do privilégio que Deus nos concedeu para fazer parte deste projeto. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, aonde eu vou ler os versículos 11 e a igreja o 12, se assim permitido for. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A igreja, 1, 2, 3. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Diga misericórdia. Aqueles que podem, tornem os vossos assentos, por favor. Enquanto quero, mais uma vez, ratificar os meus agradecimentos pela grande honra me dada de estar presente, fazendo parte imerecidamente dos ministrantes, e para isso agradeço ao meu amigo, pastor Davi, pastora Valquíria, pastor Janderson, pastora Késia, em vossos nomes extensivos a todo o corpo ministerial, esta igreja. Quero agradecer de coração ao diácono João Paulo, a Jaqueline, pois representando todos vós, tem cuidado de mim de uma forma especial. E também quero reverenciar todos os demais pastores aqui mencionados, de regiões circunvizinhas. É muito bom estar convosco. E também reverenciar Sua Excelência, Senhor Prefeito, aqui representando o Poder Executivo, com todos os representantes do Poder Legislativo. Muito obrigado por me receber em vosso município e parabéns por uma cidade tão bonita e tão aconchegante. E as minhas orações é que Deus continue abençoando a vossa gestão, fazendo-os prosperar. Queridos, tomando por base esse texto, como eu acabara de falar, eu quero trazer o que Paulo fez à igreja de Éfeso. A igreja que estava em Éfeso é uma igreja que nos dá um exemplo acerca do seu início. Falando num contexto de cidade, a cidade de Éfeso era a capital da província romana na Ásia Menor. Implica-se dizer que era a principal cidade. Era uma cidade de um crescimento político e econômico assustador, e que também era uma cidade muito visitada por judeus e pessoas do mundo todo, pelo contexto religioso da deusa dos Efésios, a Diana, pelo contexto idólatra e pelas artes mágicas que ali se praticavam. Então era uma cidade de um crescimento, de um futuro promissor em todos os aspectos, que atraía, volto a dizer, pessoas do mundo todo. Então, por volta dos anos 52 a 53 depois de Cristo, culminando na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, com a ajuda de Áquila e Priscila e de mais 12 irmãos, começam a pregar com ousadia o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que a cidade de Éfeso, por conta desses 14 crentes que começaram a divulgar o Evangelho,
incomodou, porque todos os sábados eles pregavam na sinagoga, e cada pregação pessoas se convertiam ao Evangelho. Mas alguns, contrariados, tentavam dissimular a fé daqueles que haviam crido, e isso incomodou a Paulo. Então, o poder expansivo do Evangelho foi tamanho, que a Bíblia fala em Atos 17, que um certo filósofo que tinha uma escola, chamado Tirano, sabendo da pressão que o apóstolo Paulo tinha sentido, o convidou para que não mais pregasse só no sábado na sinagoga, mas que a sua escola estava à disposição para que ele pregasse o Evangelho com os irmãos. Aí a Bíblia diz que Paulo vai pregar a partir daqui na escola de Tirano, e a partir daqui o poder do Evangelho é tamanho que até os aventais do apóstolo Paulo levava e as pessoas eram curadas. A Bíblia diz que o poder do Espírito tomou conta da região, a ponto de que até os mágicos, que ganhavam muito dinheiro na arte da magia, pegavam os seus livros de magia, queimavam em praça pública e aceitavam Jesus como Salvador. A Bíblia mostra que alguns céticos exorcistas já não mais queriam expulsar demônio em nome das crenças, mas diziam: é em nome de Jesus que Paulo prega. Então isso sacudiu de uma forma tamanha, que a Bíblia diz que através da igreja de Éfeso, toda a Ásia ouviu a palavra de Jesus. Então a igreja de Éfeso nasceu na efusão do Espírito Santo. Mas o que chama a atenção da carta é que, se passando cerca de 10 anos, esta igreja perdeu esta efusão. A pressão dos falsos mestres, a pressão da cidade em si, pelas suas orgias, foi minando esta chama no coração de uma igreja que tinha na sua maioria gentios. Então observe que Paulo sabe que a igreja já não era mais a mesma, que aquela chama que havia começado haviam apagado, e eles agora estavam envolvidos com estas circunstâncias sociais, idólatras, e Paulo adverte: não vos embriagueis com estas coisas, mas os enchei-vos do Espírito Santo, como quem diz: lembra como vocês começaram. Aí ele traz a memória do privilégio que os gentios tiveram. Veja que ele traz a memória: portanto, lembrai-vos. Ele volta ao passado: lembrem quem vocês eram. No outro tempo, antes de Cristo, vocês eram gentios na carne, chamados de imundos por aqueles que eram da circuncisão, limpos, que naquele tempo nós estávamos no mundo, fora de todas as alianças que Deus fez a Israel, fora do concerto da promessa, e não tínhamos Deus no mundo. Então eu quero tomar o que Paulo vai enfatizar para trazer a memória dos nossos tempos. Veja que Paulo aqui vai trazer dois aspectos: judeus e gentios. Ele vai trazer o projeto original e o projeto alternativo. E me permita recapitular alguma coisa, que o sentido é o mesmo de ontem, acerca dos judeus. Os irmãos lembram que eu falei ontem do capítulo 11 do Gênesis, quando os 3 fiéis de Sem, Cã e Jafé dispersos na terra. Então ali todas as nações vão surgir dali, e todas aquelas nações baseadas nas 3 são pagãs,
conhecido futuramente como gentios, nações, povos sem relacionamentos com Deus. Então, a partir do capítulo 12, você viu que eu falei ontem de um projeto original que começou do zero. Então Deus escolheu o povo judeu como filho, que gerei, e só o filho vai ter direito. Gentios vão ficar fora. Só quem vai ter acesso a Deus são os judeus. Projeto de evangelização original. Quando Deus chama Abraão, uma das coisas que Deus mais insistiu foi não misturar com as nações, com os gentios. Porque os gentios eram pagãos. Primeira coisa que Deus faz, uma aliança com Abraão, da circuncisão. A circuncisão no 8º dia, porque a ciência medicinal nos mostra que há 2 substâncias, a vitamina K, e esqueci o nome, metrobina, coisa assim, falha a memória. No 8º dia, chega ao ápice da vida humana em foco de coagulação do sangue. Então Deus no 8º dia disse: circuncida o menino judeu, como símbolo de uma aliança de pureza entre mim e ti. Então, por meio da circuncisão feita na carne, os judeus são chamados limpos, puros, e vão ter acesso a Deus. E os gentios, imundos, sem relacionamento com Deus. Aí Deus diz: não misture com os pagãos, que o meu projeto é puro e é limpo. Então Deus vai desencadear por Abraão um projeto maravilhoso. Você observa que o cuidado de Deus é para que este povo atraia as nações, anunciando as grandezas de Deus. Esta é a geração que em todo o planeta Terra vai ter acesso a Deus, que vai gozar das alianças futuramente com Deus, que vai trazer a presença de Deus de volta à terra. Então Deus vai trabalhar. E olhe que a Bíblia diz, Mateus 1:17, que Deus trabalha em 42 gerações, começando de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Depois a gente volta. Então começou com Abraão, era o projeto original. Vem Isaac e Jacó. Você vai observar que na geração de Jacó, o projeto é Clode, mas só de um sangue original, o sangue de Abraão. Só os judeus vão ter direito, só eles vão ter acesso. Por meio de Moisés, vocês viram ontem do capítulo 24 a aliança. Depois da aliança, segura o teclado por favor. Depois da aliança, vem o capítulo 25 do Êxodo. No capítulo 25 do Êxodo, aí Deus diz: vou preparar um lugar para no meio de vocês, quem vocês, judeus, descer de novo na terra. Aí vem o tabernáculo. Moisés começa a trabalhar no capítulo 25, um lugar de adoração geograficamente na terra para Deus descer. 15 capítulos passam-se. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 33. Moisés terminou, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Quando Moisés acabou a obra, aí vem o versículo 34. Fizeram um culto. Quem? Os judeus. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
de maneira que Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória de Deus tomou conta. A glória de Deus voltou na terra, mas só entre os judeus. Por meio dos livros de Levítico e o Êxodo vem as alianças. Veja que só os judeus vão ter aliança e as promessas de Deus com direito. E nós fora, porque eles são filhos, e nós forasteiros, e nós escravos. Me permita abrir um parênteses, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Deus me deu o privilégio de todo mês viajar 2 a 3 vezes internacionalmente. Ainda devo ter umas 8 viagens internacionais este ano. E o que me chama a atenção é que eu cruzo muitas fronteiras, e tem fronteiras que são ferrenhas para você entrar. Quando você emite o bilhete, você já vai ser vistoriado, já tem que pôr informações, por exemplo, de onde vai se hospedar, número de e-mail, número de telefone, carta convite e bababá. Quando você chega na imigração, a fila de às vezes 2 horas e o coração batendo, porque você é de fora, você não tem o direito de filho. Então eles podem te deportar, independente de quantas vezes você tenha ido. Quando você chega no agente, ele te olha dos pés para a cabeça, da cabeça para os pés, e faz-te alguma pergunta: vais fazer o que no meu país? E você tem que dizer, carta convite, quantos dias, quantos dias, tais dias, tem dinheiro? Tenho. Tem comida? E vai te instigando. Olha para você de novo, para poder dizer, entre. Você é de fora, não tem direito. 6 meses América, 3 meses Europa. Ultrapassou, é criminoso, infringiu a lei, vai ser caçado. Mas quando você volta para o Brasil, você não se preocupa, você dorme, você nem olha para o passaporte, porque quando vai para a migração, já tem a fila de filhos brasileiros. Você não é perguntado nada, entrega o passaporte, bem-vindo de volta ao lar. Você é filho, tem direito. Aqui só os judeus são filhos, e nós, escravos, forasteiros, sem direito às alianças. Aí agora a glória de Deus desce no meio deles, e eles vão se chegar a Deus. 40 anos no deserto. Veja que eu comecei Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó, Deus vai trabalhando ainda na geração de Moisés. Quando termina a primeira geração, há uma decepção evangelística. Salmo 95, verso 10. Deus lamenta os 40 anos. 40 anos estive desgostado com esta geração, com a geração do deserto. É um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Um lamento de Deus. Aí Deus não desiste, continua com aquela geração que nasceu no deserto e que saiu do Egito ainda menor. E é esta geração que vai anunciar as grandezas de Deus. É esta geração que quando chega em Jericó, a notícia chega primeiro de quem era Deus. Por isso que Raabe, quando os espias chegaram, abriu o coração e disse: aqui em Jericó e na adjacência, ninguém tem mais ânimo de viver, porque todos sabem, e eu acho lindo, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha fanpage, não tinha rede social. As grandezas de Deus era o vento que levava de boca em boca. E ela diz: porque todos sabem como o Deus de vocês abriu as águas do Mar Vermelho e fez vocês passar a pé enxuto. Todo mundo sabe como o Deus de vocês guerreou e venceu as vossas guerras, destruiu os maiores reis do caminho, Sion e Og. E todo mundo aqui sabe que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Ele é Deus. Esta geração entra na terra e faz sucesso. Capítulo 2 dos Juízes. Esta geração
passa, e vem uma nova geração. Uma geração que já nasceu na terra que manava leite e mel. Uma geração de judeus que não levaram a sério a história. Juízes capítulo 2, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, aqui passou. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem a obra que Deus fez a Israel. Eles não tinham esquecimento, foi falta de cuidado. Porque Josué capítulo 4, versículo 6, havia um memorial para a geração futura não esquecer. Culturalmente o pai passava para o filho, através do Beit Talmud e do Beit Midrash, que era a forma de instrução de um judeu, para que ele se tornasse mestre e não esquecesse os preceitos de Deus, não esquecesse. O que eles fizeram aqui foi não levar em conta os milagres de uma geração que passou. Eu costumo dizer que uma das preocupações odiernas do nosso tempo é esquecermos a nossa história. Nós hoje somos fruto de homens e mulheres que não tiveram o que a gente tem, que não tiveram o direito de ter um diploma na parede, que não tiveram o direito de pregar em microfone sem fio e de cultuar em cima de granitos. Não, eles não tiveram este direito. O direito que eles tinham era serem apedrejados, serem cuspidos, serem chamados de bode, mas cheios do Espírito Santo. Isso implica dizer que a geração, ela não foi criada no glamour, foi criada na oração, no jejum e na lágrima. Mas os nossos cultos eram diferentes. Não tinha culto que Jesus não batizasse, tinha culto que precisava carro de mão para levar os crentes embriagados pelo poder de Deus. Esta geração se esqueceu da história, e a nossa geração não pode esquecer da história daqueles que vieram antes. Hoje nós estamos pregando bonitos demais, e é bonito ouvir, mas nós pentecostais não podemos nos conformar, que o nosso culto é recheado de glória, de poder e de milagre. Toda a nossa história, o que atraía as multidões em Cristo, não era simplesmente a oratória bonita, mas era a evidência, a efusão do poder do Espírito Santo na vida dos crentes. Eu ouvi um dia um testemunho de um pastor de uma grande igreja de elite, convidou para um dia de festa da igreja a cúpula política da sua cidade, governador, prefeito, câmara, todo mundo lá. Mas só que naquela igreja tinha uma irmã moreninha, do fogo, do manto, como diz, do reteté. Então ele mandou logo adverti-la e dizer a ela: olha, eu vou receber autoridade no culto hoje, diga a ela que se controle, não dê glória alta e nem fale em línguas estranhas. E os obreiros sentaram perto dela e ficaram monitorando. Só que quando começou o culto, cantou os hinos da harpa. Quando rolou o culto, as irmãs cantaram. Antes da pregação, cantaram louvor, e a irmã não se conteve, começou a se contorcer, ficar de pé, falou línguas estranhas, começou a marchar dentro da igreja. O pastor botou a mão na cabeça e disse: acabou comigo agora, é uma vergonha. Quando ele terminou o culto, o governador estava em lágrimas. Parabéns, eu nunca vi um negócio desse. Eu quero ser crente, que eu quero falar a língua que aquela mulher falou. Foi a coisa mais linda que eu vi aqui hoje. Ou seja, o poder de Deus não muda, Ele é o mesmo.